Oi, olá, como é que vai? Tá tudo certinho aí? Aqui é o Saulo. Ei, você, você. Você tá cansado de trabalhar? Tá cansado de ser explorado no CLT 5 ou 6 dias por semana? De passar horas e horas trabalhando ou no transporte público, lotado, e trabalhando pra alguém, e nunca tendo tempo livre pra aproveitar a sua vida e os seus sonhos? Então eu tenho a solução pro seu problema. É isso aí. Eu descobri o segredo, o grande segredo, a verdade, se você me permite dizer assim. Eu tenho aqui comigo escondida a fórmula que vai tirar você da vida de CLT e vai fazer você faturar milhares, eu disse milhares de reais por dia, tá? Você vai deixar de trabalhar para os outros e vai fazer o seu tempo trabalhar por você. Você quer descobrir como? Bom, tudo que você precisa fazer é me chamar lá no Zap e me fazer um Pix de R$ 2.000 e comprar o conteúdo transformador que eu vou te dar, tá? Esse conteúdo que vai mudar a sua vida completamente. Ah, Saulo, mas isso aí é um esquema de pirâmide? Claro que não. Claro que não. Só precisa comprar meu conteúdo para eu ganhar minha comissão. E aí, quando você acabar, você vai atrás de outras pessoas para vender esse mesmo conteúdo. E aí você também vai ganhar uma comissão, tá? Não é um esquema de pirâmide. E aí, cada pobre coitado, quer dizer, cada sonhador que você conquistar pra gente, pra nossa comunidade, significa mais dinheiro pra você. E, consequentemente, pra mim, claro. E é coisa de coaching? Jamais. Jamais. Eu só vou tocar na ferida aberta que tá no seu coração, de que você é um miserável explorado e que você tem sonhos. E eu vou fomentar em você um desejo por mudança. Não mudança social coletiva, mas uma mudança individual. Assim, só vai depender da sua força de vontade e, claro, do seu dinheiro, para você conquistar todas as promessas que eu vou te fazer. Mesmo embora todo o meu sucesso dependa de pessoas como você, para comprar as coisas que eu tô vendendo, tá? Então, é um curso para vender curso? Não, jamais. Não vou usar essas palavras limitantes, tá? É uma mentoria, tá? E as coisas que você vai vender não são cursos, são infoprodutos de grande valor no mercado. Mercadorias valiosas, que eu não vou dizer pra você quais são, até você comprar essa merda, tá? Ficou vago? Desculpa, tá? Só compra o curso aí, galera. Na moral, tô precisando de dinheiro. É, galera, parece que a gente tem um novo vilão aí na área, tá? Nos últimos tempos. E hoje em dia, acho que o pior xingamento que um ser humano pode receber, tá? Na sua vida, assim, a pior ofensa que alguém pode fazer por você é te chamar de CLT, tá? Criou-se, né? Está criando-se, né? Um movimento forte aí anti-CLT. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse episódio, tá? E eu vou ser bem sucinto aqui já no início e dizer que eu entendo da onde isso vem, do desconforto que isso vem social, tá? É, eu entendo que hoje em dia os nossos jovens, né? Nós, na verdade, eu ainda sou jovem, estamos nos deparando com trabalhos cada vez mais precarizados e mais exploratórios. E mesmo assim, a gente continua tentando se preparar para as coisas, né? Tipo, existe uma vontade legítima de busca por progresso, por conhecimento, por aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos, enfim. Mas a gente meio que perdeu as esperanças e tá vendo que nada disso é suficiente, nada parece ser suficiente para posicionarmos num,
num local mais confortável de trabalho. E parece que todo mundo é, meio que tá sem alternativa, assim, pra conseguir uma posição digna dentro do mercado, tá? E eu acho que é daí que parte, né? De início aí é daí que parte esse ódio aí aos nossos modelos trabalhistas atuais, tá? Isso é legítimo, isso é real, beleza? Então eu não quero, apesar desse comecinho é, meio cínico, eu não quero sair por aí atacando as pessoas porque eu sei de onde que vem isso. Eu estou nessa situação também, tá? Eu estou nessa lógica de trabalho aí, eu trabalhei na CLT, 6 por um, enfim. E eu sei qual que é a realidade das coisas, como que elas funcionam, tá? Então eu sei, não sou bobão, eu sei da onde que parte o desconforto, tá? Mas é muito louco pensar que a gente criou um espantalho novo, né? A gente criou um saco de pancada amorfo, um novo saco de pancada inexistente, sabe? Um novo pânico social que faz a gente sair por aí repetindo frases soltas e coisas sem significado nenhum, assim, na prática, porque a gente não tá enxergando aí qual que são os verdadeiros problemas, assim. É tipo, a gente tem problemas sociais, socioculturais, econômicos, que envolvem aí a precarização do trabalho? Óbvio, óbvio que temos. Né? Existe um movimento grande aí do VAT, hoje em dia, que é para reduzir a escala de trabalho que a gente tem, sabe? E esse é um movimento legítimo. Mas, em contraponto a isso, existe uma avalanche de conteúdo e de pessoas e de, sabe, uma mobilização verdadeira que faz a gente virar nossa atenção para outras coisas, assim, para outras questões, sabe? Concentrou-se toda a atenção do problema não no programa político, no plano de sucateamento do trabalho em si, que serve para tirar, né, direitos trabalhistas da gente, mas juntou toda a questão num único modelo trabalhista, que é o CLT. Né? É como se o problema não fosse a questão trabalhista, a questão da superexploração das pessoas, nada disso. O problema é o CLT. E aí cria-se toda uma narrativa em volta disso que é completamente absurda, sabe? Então, não é como se o problema fosse que a empresa não contrata mais funcionário e quer que você cumpra um monte de funções com um salário mínimo e se sobrecarregue 6 dias por semana. Nada disso. O problema é que no modelo CLT, o seu patrão tem que pagar impostos para o governo em vez de te dar um salário maior. Mas se ele te contratasse por fora, por exemplo, isso estaria resolvido, né? Ó, eu não vou ficar aqui me demorando nesse ponto, porque eu tenho muita preguiça de ficar chovendo no molhado, sabe? Mas eu acho um absurdo o tanto que a gente aprendeu, por exemplo, a odiar sindicato trabalhista, que é justamente quem tá lá desde sempre tentando negociar direitos com o patrão. Ou você acha mesmo que se você for lá falar com seu patrão que você tá ficando doente de tanto trabalhar, ele vai te dar um abraço e contratar um convênio médico pra você? É o sindicato que obriga ele a fazer essas coisas, meu bem. E todos os outros benefícios que vêm junto também. Então, é muito conveniente, por exemplo, para grandes empresas, não só que a gente odeie os sindicatos, enfim, mas que a gente acredite que não precisa deles. Entendeu? É muito mais fácil você acabar com eles de uma vez do que tentar melhorar de alguma forma, tá? É muito conveniente para eles isso. E assim, vamos combinar desde agora que o CLT ele é só um modelo de trabalho, tá? Tem CLT que ganha um salário mínimo, mas tem CLT que ganha milhares e milhares também, sabe? E com todos os direitos garantidos ainda. E tem gente que ganha muito dinheiro, né? Que cresceu na vida aí virando empresário, e que tá aí dizendo pra você que se você largar o CLT e virar um PJ ou virar um empreendedor, trabalhar pra você mesmo, você vai enriquecer também. E a gente precisa parar de acreditar nessas bobagens, sabe, gente? O negócio real é que, tipo, se você for pobre, classe trabalhadora, você vai ser explorado de algum jeito, cara.
sabe? Seja numa empresa como CLT ou PJ, seja abrindo um negócio seu próprio, que não vai te dar lucro, provavelmente não vai te dar lucro nenhum por muitos e muitos anos, sabe? E que você vai ser o chefe? Vai. Mas você também vai ser o gerente, vai ser o contador, o administrador, o faxineiro e o peão, tá? Você provavelmente vai viver disso 7 dias por semana, sem folga, sem fôlego, beleza? Tem chance de crescer? Tem. Mas você tá sendo explorado igual, cara. Tá sendo explorado também. Se você desse o seu máximo também em outro lugar também, você teria grandes chances de crescer. Beleza? E esse que é o grande problema. A gente tá sendo explorado de qualquer maneira, sabe? Se você virar um motorista de aplicativo, um entregador também, você ainda tá trabalhando em função de um app, que é uma grande corporação, tá? Se você vai tentar viver de arte, você tá dependendo de um algoritmo, tá dependendo de contato, de prestígio, de nome. Você continua sendo obrigado a ralar pra caramba pra construir um espaço, sabe? Então, se você não nasceu com o controle da máquina, sabe? Ela vai te moer junto, independente, parça. Tá? É aí que tá o negócio. Essa que é a grande questão. E não o modelo de trabalho que você tá inserido. E me incomoda muito esse discurso, tipo, sabe, seja o seu próprio chefe, faça o seu próprio negócio, assim, sabe? Porque parece que é um negócio, uma coisa muito fácil, assim, sabe? Quando na verdade você tá abdicando de muita coisa por uma coisa que talvez não dê certo, beleza? E você tá dizendo que você é contra empreendimento? Claro que não, cara, longe de mim. Se você faz bem um serviço, se você tem uma ideia boa, um negócio bom, assim, você consegue cobrar por isso, vai fundo, cara, é um trabalho digno também, entendeu? Mas dizer que toda a culpa das mazelas sociais é do trabalho CLT é uma piada quase, sabe? Principalmente porque eu vejo muita gente chorando por causa do CLT, que é burrice, que é horrível e tal. E tá aí se matando de trabalhar, passando o maior sufoco, sabe? Pra sobreviver sem nenhum tipo de garantia de nada, sem direito de nada. E tipo, se alguma coisa der errado, e aí, cara? Foda-se, né? Tipo, sabe? Igual. E muita gente vai nessa de, se for contratado por fora, beleza, você recebe mais, tudo. Mas se você também não planejar o seu dinheiro, tal, a chance de você ter uma vida confortável, qualquer coisa que der errado também, é difícil, sabe? E não dá pra deixar de mencionar um fenômeno que eu acho que é um fenômeno bem grande aí, principalmente no meio dos jovens, e principalmente homens, né? Que são os empreendedores sustentados por CLT, né? Tipo, beleza, você tá fazendo seu próprio corre, você é o seu próprio patrão, faz o seu próprio horário, tudo, mas, né, você tá na casa da sua família ainda, e, né, geralmente a sua mãe, seus pais trabalham pra caramba pra sustentar a casa, e aí comprar comida, tudo, pagar despesas, enquanto você tá fazendo seu rolê, tentando fazer as coisas acontecerem, né? E não colabora, assim, sabe? Você acaba não virando um. Eu vejo muitas pessoas que já passaram dos 20 e poucos anos e não se tornaram adultos funcionais, assim, estão tentando fazer as coisas acontecerem. E aí tem tanta história, cara, de homem grande mesmo, sabe? Que entra nessas aí de empreender, de investir, de fazer não sei o quê, de virar um grande, um grande homem de negócios, mas que ou tem os pais, né, fazendo todo o trabalho doméstico e mantendo uma casa, enquanto ele aposta nesse grande sonho deles, ou geralmente uma esposa, né? Só você pegar qualquer episódio aí do Não Inviabilize que você vai ouvir várias e várias e várias histórias de mulheres que ela chama, a Daya chama de ONG de macho, né? Que são pessoas que sustentam aí, geralmente são pessoas CLT, né? Classe trabalhadora que ralam pra cacete e que estão sustentando o sonho de empreendedorismo de alguém, assim, sabe? Não é incomum que isso aconteça, sabe? E é o que me incomoda, sabe? É o discurso que me incomoda. Esse negócio meio coaching, assim, que me incomoda pra caramba, sabe? É um fenômeno que vem crescendo bastante mesmo. E eles vêm. Eu trouxe esse áudio no começo,
tá? Eu tô quase finalizando aqui já, mas eu trouxe esse áudio no começo pra mostrar como que vai chegando esse papinho nas pessoas, sabe? E é uma coisa que me enfurece tanto, tanto, que vem crescendo muito, sabe? As pessoas saem por aí vendendo curso, falando pros outros que elas vão mudar de vida, sempre pregando, sabe, contra esse negócio de CLT. E aí a pessoa, né, acredita, né? Tem uns relatos aí das pessoas ganhando dinheiro com isso, tudo. E a pessoa acredita, ela compra o curso, ela vai fazer. E quando acaba, né, o negócio, ela vai ganhar a vida vendendo mais aquilo, replicando aquele negócio, entendeu? Então, vira um esquema de pirâmide mesmo, sabe? E é claro que eles não chamam assim, né? Eles vão falar que não, é uma venda, uma mentoria, um negócio, uma venda de infoproduto, uma mudança de vida, uma coisa sempre muito grandiosa, assim, uma coisa sempre muito bem polida, né? Pra cooptar as pessoas. Então, sei lá, cara, tem essas opções, assim, pra você fazer, sabe? Ou você continua vivendo aí, sendo explorado pra cacete, ou você tenta viver uma vida mais confortável, sendo seu próprio patrão, mas explorando outras pessoas, né? Tipo, sendo sustentado por outras pessoas e explorando a força de trabalho doméstico de outras pessoas. Também tem essa opção. Ou você aplica pequenos golpes, né? Entra para esquema de pirâmide, essas coisas. E o negócio com esses golpes é que hoje em dia tá ficando feio chamar as pessoas de coaching, né? Hoje em dia tá caindo em desuso, né? Chamar as pessoas de coaching. Tá virando vergonhoso pra esses picaretas. E aí eles vão, como eu falei num vídeo, uns vídeos atrás aí, nos episódios atrás, eles vão meio que se migrando pra outras coisas. Então eles vão virando pastores, sabe? Então, essas igrejas de parede preta aí, com os pastores de coque, terninho apertado, cheio de tatuagem, bem descoladona, assim, sabe? Que tem um discurso meio de empreendedorismo também, sabe? De coach. E eles vão migrando pra esses negócios. Tá, então tem toda a mesma lógica, são os mesmos picareta, mas com uma roupinha diferente. E aí se chamam também de mentores, né, outras coisas. Eles vão indo pra lá. Fora que hoje, cara, uma coisa que me incomoda muito também, e aí eu vou tocar num outro assunto aqui, que eu pretendo falar depois, assim, mais pra frente também, mas já vou falar aqui logo agora, que é muito comum, tá ficando muito comum, os coaches virarem psicanalistas. Né? Pesquisa a biografia do Freud aí no Wikipédia, vai no Frases do Freud aí no Google, aprende uma par de coisas, paga um cursinho bosta, meia boca, tá? Porque existe uma grande defasagem aí acho que de fiscalização, não sei como que funciona, mas qualquer maluco hoje em dia pode tirar uma licença e atender pessoas, né? Se declarar aí psicanalista, atender pessoas. Não tô reclamando ou questionando os métodos da psicanálise como um todo. Eu estou dizendo que hoje em dia é fácil, ou parece pelo menos fácil, que esse monte de coaching aí, esse monte de coach que tá buscando refúgio em alguma outra coisa, sabe? Para continuar enganando pessoas. E eles estão fugindo para essas áreas agora. Ou dos pastores, ou das vendas de curso como mentores, né? Ainda um pouquinho coaching. Ou eles estão indo pra psicanálise, que é muito esquisito, né? E aí fica esse monte de paspalho aí fazendo cursinho de psicanálise e ganhando licença pra atender gente doente, né? Isso me deixa puto de verdade, sabe? Isso me tira do sério bastante. Porque aí você vai ver o que o bonito tá tentando fazer com as pessoas e é reprogramação mental, vibração positiva, gestão de tempo, sabe? É, focado no progresso, beleza? Vai se fuder, sabe? Beleza, tem gente que vai ter algum benefício disso, é óbvio que vai, sabe? Mas a questão é você pegar alguém que realmente tá precisando de ajuda de verdade, assim, sabe? E que vai acaba caindo num papinho dessas galera. E sei lá, velho, é danoso, é triste.
Porque, cara, sabe, existe o caminho de fazer as coisas certas. Sabe, você podia buscar um conhecimento legítimo, você podia se esforçar e realmente se tornar um profissional bacana pra ajudar as pessoas. Mas não, velho, esse tipo de pessoa que vai pra esse tipo de coisa, eles buscam um caminho mais simples e mais, não sei, é ardiloso, parece, sabe? Me enfurece muito porque é coisa simples que é justamente só pra poder enganar as pessoas, parece, sabe? Eu não sei se é consciente ou se as pessoas realmente acreditam nisso, mas é estranho pra mim, é revoltante mesmo. E aí, de novo, né, eu tô dizendo que só um psicólogo, uma pessoa com um diploma renomado, poderia fazer esse tipo de coisa? Não exatamente, sabe, foi o que a gente falou, tem gente ruim em todo canto, sabe, tem gente que tem aí diploma e que não serve, sei lá, são pessoas ruins aí mesmo, são pessoas, eh, que não estão aptas a fazer o que fazem, sabe. É só a gente pegar os exemplos aí que a gente teve na pandemia, por exemplo. O tanto de médico que saiu por aí se valendo da sua autoridade de médico, né, que as pessoas respeitam tanto, né, pra vender cloroquina, ivermectina, pra vender coisa que não, sabe, que não tinha efeito de nada, pra falar contra o lockdown, entendeu? E fora esse monte de médico hoje em dia que tá por aí aplicando coisa de pseudociência, se valendo do próprio diploma pra poder aplicar métodos malucos nas pessoas, assim, sabe. E, tipo, aplicação de cafeína no ânus das pessoas, né, injetar ozônio no fiofó das pessoas. E aí, de novo, sabe, a gente entra naquele mesmo negócio lá dos psicanalistas picaretas. Eh, de novo, gente, é óbvio que existem profissionais exemplares por aí. Eu mesmo adoro psicanálise, eu tô sempre estudando sobre, procurando sobre. A minha questão aqui são os picaretas com diploma, tá? Eh, a gente volta para aquele mesmo negócio, né? Tipo, é óbvio que sempre vai ter uma pessoa ou outra que fala assim, ah, mas independente de ser ou não o método adequado, independente de ser ou não o método conhecido, o método com respaldo científico, com respaldo, enfim, com critério real, sabe, independente de ser ou não, pra mim funciona, né, pra mim serve tanto, isso vale tanto pro pro picareta coach, quanto pra aplicação de ozônio na bunda, sabe. É óbvio que pra algumas pessoas vai funcionar o placebo, sabe, porque ela tá ali só pra, não é um caso grave, beleza. No caso do do ozônio é só ela queria ter alguma coisinha entrando ali pra acreditar que tá limpando, que tá curando, entendeu? Uma doença que não existe, uma coisa psicológica, tá. E aí, no caso do coach psicanalista, que vai ficar aplicando o método que ele tirou do bumbum, que ele inventou da cabeça dele, sabe. Ou essas coisas, por exemplo, ah, você tem medo de avião, então o negócio é parar de pensar no medo e ir para um aeroporto, ficar um tempinho lá, entendeu? Esse tipo de reprogramação mental, de pensar positivo, sabe? Que você quer parar de depressão, pare de pensar em depressão, entendeu? É, é óbvio que isso aí vai funcionar para algumas pessoas, porque muitos de nós, por exemplo, hoje em dia, só precisamos de alguém que vai sentar e ouvir a gente falar por algumas horas, igual eu tô fazendo aqui com o meu microfone, entendeu? E nem sempre a gente tem às vezes só um amigo sensato já seria o suficiente pra ouvir a gente reclamar de alguma coisa e fazer algum comentário sensato a respeito, né. Então é óbvio que pra muitas pessoas, muitas coisas vão funcionar, né. A minha questão aqui é quando alguém doente de verdade encontra pessoas assim, sabe. Alguém que precisa de verdade, alguém que tá frágil emocionalmente, que tá frágil de saúde, encontra uma pessoa assim. Esse é o meu problema, entendeu? Porque essas pessoas são completamente suscetíveis. E é justamente essas pessoas que a gente tá perdendo pra essa galera. São pessoas jovens, assim, que não estão tendo muita perspectiva de futuro. O mundo parece que tá acabando cada dia mais rápido.
a gente perde a nossa infância cada vez mais rápido, porque a gente precisa, enfim, estudar muito, trabalhar muito e se esforçar muito pra ter o mínimo, às vezes nem o mínimo, sabe? Então isso gera uma desesperança muito grande, isso é desolador, assim, é assustador pra maioria de nós. E a gente acaba ficando suscetível a cair nesse tipinho de discurso, sabe? E eu não sei se tem uma lição de moral nisso aqui, mas. E eu já tô quase acabando o episódio também. Mas eu queria falar sobre isso, sabe? Sobre a gente pensar um pouco nas coisas que a gente tem dito, se a gente realmente parar pra pensar em quais são os problemas e da onde tá vindo o problema, sabe? O problema é um modelo de trabalho ou o problema é o sucateamento planejado dos modelos de trabalho e a precarização dos meus direitos trabalhistas em prol de nada. De quê? De benefício de outras pessoas? Não sei, sabe? A questão é justamente essa. A gente tá sendo explorado e a gente tá sendo cada vez mais explorado. E a alternativa que a gente encontra pra isso é se explorar, entendeu? É maluquice, cara. É maluquice. Enfim, eu acho que esse é o episódio, tá? Um beijo e até a próxima.